Olá, pessoal, bom dia a todos e a todas que estão nessa sala conosco. Então, nós iniciaremos agora nosso workshop sobre citação, intimação e prazo no CPC 2015. E para essa atividade nós temos a honra, de receber o professor doutor Flávio Barbosa Quinaldi Pedron. Ele que é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor adjunto do mestrado em Direito da UniFG, na Bahia, professor adjunto 4 da Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, tanto na graduação quanto na pós-graduação, membro da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, membro da Associação Brasileira de Direito do Processual e membro da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, além de membro da Rede Brasileira de Direito e Literatura e da Comissão de Direito Processual da OAB de Minas Gerais. E palestrante. Então, professor, doutor Flávio, deixo a turma com vocês, deixo todos à vontade. Espero que seja um curso bem proveitoso, com bastante aprendizado e interação. Olá, bom dia a todas e a todos. Meu caríssimo Jadir, muitíssimo obrigado pelo convite. Muito me honra a alegria de poder, nessa manhã, conversar com todos aqui um pouco sobre, talvez, um dos elementos onde, recentemente, a legislação processual civil sofreu um grande impacto por conta da famosa Lei 14.195, de agosto de 2021, e que mudou um pouco a forma com a qual nós estávamos acostumados a ver tanto os institutos da citação, mas também impactos e reflexos sobre os institutos da intimação, enfim. Acho que o Jadir deixa bastante claro que... Deixa só eu colocar aqui o meu slide, que eu sou um sujeito apaixonado pelo direito processual. Eu descobri a teoria do processo quando eu me encontrava no 4º período da Faculdade de Direito, e desde então eu basicamente respiro o processo. Respiro o processo como advogado, mas principalmente respiro o processo como professor universitário. Tenho aqui a alegria de constantemente ter a oportunidade de produzir cursos como esses, palestras e redigir artigos, livros, enfim, sempre discutindo sobre processo e, de certo modo, eu gostaria de, eu não diria nem contagiá-los, já digo, mas talvez contaminá-los com a paixão pelo processo. Afinal de contas, a nossa atividade, independente se processual civil, processual penal, ela depende muito dessa figura que é o processo. E o processo, muito bem conduzido, pode produzir resultados simplesmente diferenciados na vida do jurisdicionado, na vida do próprio Poder Judiciário, enfim. Bom, eu queria começar, na verdade, partindo de uma indicação de 2 obras minhas que, de certo modo, permitem aqui a gente aprofundar um pouco mais naquilo que vai ser objeto de trabalho na aula de hoje. Eu tenho uma teoria geral do processo com 2 irmãos que a Universidade Federal de Minas Gerais me deu, o professor Dierle Nunes e o professor Alexandre Bahia, onde exatamente a gente vai pensar uma teoria geral do processo já preocupada com a realidade das influências tecnológicas, E, de certa maneira, essas influências tecnológicas elas vão estar na nossa pauta hoje para a gente conversar. E quem tiver mais interesse acerca do tema, eu tenho um canal do YouTube no meu escritório, onde a gente tem, inclusive, um podcast com episódios semanais, discutindo um pouco dos temas da atualidade do direito. Fica aqui a dica. Mas vamos lá, vamos conversar. E, se vocês me permitem, eu gosto muito de, às vezes, trabalhar com uma metodologia que a gente pode chamar de metodologia desconstrutiva. Muita gente, em diversas
oportunidades eu escuto isso. O CPC de 2015, ele, na verdade, é um código que absorveu a jurisprudência e deu uma ressistematizada em alguns artigos, de modo que, na verdade, ele é muito próximo do Código de 73. Não. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando o CPC de 2015 ele é promulgado, ele entrega para nós aqui uma verdadeira ruptura paradigmática. E é um pouco dessa ruptura paradigmática que a gente vai estar conversando ao longo do encontro dessa nossa manhã. Só para vocês terem uma ideia, né, eu trago aqui o Código de 1973 para o nosso começo de conversa. No Código de 73, o artigo 213 era o dispositivo que conceituava a ideia, o instituto de citação no direito processual civil brasileiro. E de uma maneira bastante singela, ele dizia para nós: citação é o ato por meio do qual o réu vem ao processo para se defender. Para se defender. Ou seja, havia uma preocupação muito grande no Código de 73 de linkar a ideia de citação com a ideia de contestação, uma vez que no direito processual civil a contestação é aqui a modalidade de defesa base do réu. Embora saibamos que na ordem de 1973 nós vamos encontrar outras modalidades, inclusive por força da técnica da época, apartada do Instituto da Contestação. Mas, dentro da lógica de 1973, o réu era citado para contestar. Isso se justificava, inclusive, porque, no formato do código anterior, o réu era citado, o réu apresentava a resposta e só depois da resposta que a gente tinha uma audiência de conciliação. Então, o Código de 1973, ele postergava a atividade conciliatória, as energias conciliatórias, para um segundo momento. Bom, o Código de 2015, ele muda um pouco essa lógica e aí é importante que isso se reflita na alteração do texto e, consequentemente, da norma. A citação passa agora para o 238 e ela vai ser entendida de uma maneira até mais ampla. Ela é o ato por meio do qual se convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. A ideia consectária de defesa, como acontecia no Código de 73, vai deixar de lado, porque a gente precisa lembrar que no Código de 2015, a princípio, se nós estamos diante de direitos disponíveis, o réu é citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. Havendo a autocomposição ou a heterocomposição, em razão da intervenção desse conciliador ou desse mediador, ótimo, acabou-se. A lide, conseguimos homologar por sentença e não há necessidade de apresentação de contestação / defesa por parte desse réu. Só que o Código leva em consideração que, embora, né, a gente fale essa situação, eu posso ter um réu citado para uma lide que versa sobre direitos indisponíveis. E aí, na própria arquitetura lógica do CPC de 2015, a audiência de conciliação ela não vai acontecer porque ela seria um ato inútil. O juízo convocaria o réu, intimaria o autor para comparecer a uma audiência sobre a qual eles não podem transacionar, haja vista a indisponibilidade do direito material. Logo, isso seria, como diz o meu querido professor Humberto Teodoro, um tempo morto no processo. E em razão desse tempo morto, eu tenho a exclusão da audiência de conciliação ou de mediação prevista no artigo 334. Agora, o Código também pensa de maneira mais ampla que o CPC de 73, e nesse sentido a gente pode dizer até talvez mais técnico, e ele lembra que no processo de execução eu também terei que citar
o executado. E aí, alguns podem dizer, tá, mas o executado, ele é o réu do processo de execução. Sim, correto, né? Correto o raciocínio. Mas o executado, ele não é citado para apresentar defesa barra embargos à execução. Ele é citado para pagar a dívida, adimplir a obrigação exequenda dentro do prazo fixado pela lei, sendo, de certo modo, única e exclusivamente uma consequência aqui a apresentação dos embargos. Bom, pessoal, Leandro está dizendo que não está me vendo. Bom, todos me veem? Sim, tá normal sua imagem aqui para nós. Não, então ótimo. E aí vem um ponto que eu queria chamar a atenção, que também é um ponto que traz, no campo da doutrina, mas com uma repercussão prática extremamente interessante, o fato do 238 trazer uma terceira pessoa como também citando, né? E aí é a figura do chamado interessado. Por quê? O que acontece aqui? A gente vai ver que a citação ela tem um papel processual prático extremamente importante. Se equivoca aquele que pensa de maneira restrita que a citação seria um elemento ou um pressuposto para a existência do processo. Na verdade, não. O próprio CPC 2015 ele consegue admitir uma situação onde eu tenha processo sem réu. Eu tenho, por exemplo, o artigo 330, com um indeferimento da petição inicial, seja por inépcia, por ilegitimidade, por ausência de interesse, incompatibilidade do procedimento, mas dentro dessa lógica houve a atividade jurisdicional, né? Houve a atividade jurisdicional e diante da atividade jurisdicional houve até um provimento com base no artigo 485 que produziu aqui uma sentença terminativa. O CPC 2015 também lida com um fato interessante, que é compreender que eu posso ter, inclusive, provimento de mérito, sentença definitiva, na forma do artigo 332 do CPC. Ou seja, o réu profere, perdão, o réu não, o autor apresenta uma petição inicial, ou prescrita, ou cujo direito material tenha decaído, ou que haja a figura que Liebman chamava de pedido não amparado pela legislação, pedido juridicamente impossível, inclusive entendendo que essa não juridicidade do pedido ela pode decorrer de ofensa explícita à lei, como também de ofensa a decisões de natureza obrigatória, os chamados precedentes no Brasil, né? Então, quando o réu ele está nessa posição e o juiz, recebendo tão de pronto a petição inicial do autor, já identifica que a pretensão autoral não atende ao ordenamento jurídico, entendendo esse ordenamento jurídico na sua moda mais ampla, e aí eu quero dizer, um ordenamento jurídico que me contemple princípios, regras e precedentes, nós vamos estar diante de uma situação na qual o juiz mostra-se, então, plenamente autorizado a rechaçar de pronto a petição inicial do autor e, bom, com esse rechaço, proferir sentença de mérito exatamente dizendo que o autor não tem direito a pedir aquilo que ele está indo em juízo pleitear, né? Então, diante dessa situação, eu tive atividade jurisdicional, mas eu não tive a necessidade de citar o réu. E eu vou falar que eu tive processo. Eu vou ter, inclusive, coisa julgada material nessa situação. Bom, então, se eu posso ter processo sem citação do réu todas as vezes que, na verdade, o réu sair vencedor
sem a necessidade sequer dele se apresentar em juízo, porque a forma com a qual o autor buscou ativar a atividade jurisdicional, ela se deu de maneira absolutamente contrária ao ordenamento jurídico, seja por atecnia, 330, seja pela incompatibilidade da pretensão do autor com o direito material, 332, o réu não será incomodado e, de certa maneira, ele sai vitorioso sem nem mesmo saber que havia um processo contra ele, né? Embora, é claro, o Código diga que a Secretaria do Juízo vai intimar esse réu, não citar, vai intimá-lo, de que um provimento jurisdicional foi dado, para que ele saiba que exatamente aquela lide já foi objeto de julgamento, né? Então, houve aqui a atividade jurisdicional diante dessa situação. Logo, se a citação ela não está ligada à existência do processo, ela está ligada à ideia de validade do processo. Eu não tenho como processo produzir resultados úteis em face do réu se o réu não for citado. Réu, executado ou também terceiro interessado, né? Isso nos leva, então, à, digamos, seguinte situação, né? Sempre que eu estou pensando em réu, eu estou pensando no processo de conhecimento. Entendendo que o processo de conhecimento dentro do CPC 2015, ele engloba tanto o procedimento comum quanto os procedimentos especiais. Esses dois universos fazem parte agora do procedimento de conhecimento, uma vez que os procedimentos especiais não se encontram mais em livro apartado. Eles foram integrados ao procedimento de conhecimento. Bom, eu cito o executado para o processo de execução e eu cito o interessado nos casos de intervenção de terceiro compulsória. Por quê? A legislação não faz algo que a doutrina faz. A doutrina separa a intervenção de terceiros, e aqui fica, digamos, duas referências bibliográficas fundamentais: o livro de intervenção de terceiros do professor Cândido Rangel Dinamarco, republicado agora pela editora Juspódio, e o livro do professor Haroldo Plínio Gonçalves, professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, também sobre essa temática. E quando a gente pensa em intervenção de terceiros, a primeira forma é pensar que eu tenho modalidades voluntárias, onde eu incluo a assistência, onde eu incluo o amicus curiae, por meio do qual, então, nenhum ato do juízo será feito, será praticado para cientificar esse terceiro da existência do processo. O assistente, ele descobre o processo por outros meios. O amicus curiae, ele descobre o processo por outros meios. E ele pede a sua habilitação para participar do processo. Agora, o denunciado ou chamado, né, nos casos de denunciação da lide, o artigo 125, ou do chamamento ao processo, do artigo 130, ele precisa vir ao processo, porque a sentença irá afetar a sua esfera jurídica de direito material. Como o resultado útil depende da participação dele, ele precisa exercer o seu princípio do contraditório. Ele tem direito aqui, em nome do princípio do contraditório, de poder participar, de poder co-construir o provimento jurisdicional, trazendo e aportando argumentos que vão ser analisados, discutidos, ventilados ao longo de toda a esfera de cognição. Agora, há uma briga, ou havia uma briga extremamente acirrada na doutrina à época da órbita do Código de 73, acerca de qual posição, propriamente dita, considerando a lide principal, esse terceiro ocuparia. Há autores que entendem, e aí é o caso do professor Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo o livro sobre a lógica, sobre as edições do Código de 73, que o denunciado e o chamado
ocupariam a posição de assistentes processuais. Eles não são o alvo principal da pretensão autoral, mas a pretensão autoral vai atingi-los. Ou a pretensão secundária, realizada pelo réu do processo de conhecimento, poderia atingir o denunciado, poderia atingir o chamado aqui. Só que o Código de 2015, ele resolveu essa celeuma doutrinária de uma forma pitoresca, mas adequadamente correta. Num primeiro olhar estranha, mas adequadamente correta. Por quê? Porque o conceito de réu, né, na verdade, ou o conceito de parte abrangido pelo Código de 2015 é o conceito oriundo da doutrina de um professor italiano da Universidade de Roma chamado Hélio Fazzolari. E o professor Hélio Fazzolari identifica que tem a possibilidade de participar do processo, portanto, ser parte, todo aquele que será atingido pelo provimento jurisdicional. Ser atingido pode ser de maneira direta ou de maneira reflexa e, consequentemente, te gera a possibilidade de argumentar no processo. O interessante é que essa construção fazzolariana, ela identifica, então, que qualquer pessoa que venha no momento inicial ou em momentos posteriores do procedimento será considerada réu. Será considerada réu. O professor Fazzolari, ele tem um pouco de discordância de uma doutrina clássica que entende que haveria o polo ativo e o polo passivo do processo. De certa maneira, o professor Hélio Fazzolari chega em algumas conferências até brincar, né, que, na verdade, essa doutrina que vem de um jurista medieval chamado Ortolan, que fala em polo ativo, polo passivo, ela é uma doutrina equivocada. E aí, de maneira bastante interessante, isso vai ser muito, mas muito bem trabalhado pelos professores Antônio do Passo Cabral e pela professora Sofia Temer, lá da UERJ, cada um em suas obras, mostrando exatamente que essa relação de autor e réu era uma relação muito fluida. Às vezes eu posso ser autor e me tornar réu. Eu posso, consequentemente, ser réu e me tornar o autor do procedimento. Né? Vamos imaginar aqui uma situação muito simples. O réu apresenta reconvenção e a petição inicial do autor ela é posteriormente indeferida. A petição de reconvenção se transforma agora na peça exordial do nosso processo. E eu tenho uma reautuação, um recadastramento. Né? Então, aquele que começou supostamente no polo passivo pode terminar o processo no polo ativo. Então, eu tenho uma fluidez, dirá a Sofia Temer na sua tese de doutorado, que o modelo de 73 ele não conseguia mais compreender. E aí decorre o ponto. Para a legislação de 2015, o denunciado e o chamado são réus. São réus. Então, eles deixaram de ser assistentes. O próprio código diz: eles virão ocupar a posição de corréus aqui no processo. Né? Então, isso é bastante importante, porque se eles são réus, eles têm a mesma iniciativa probatória, recursal, que, consequentemente, o próprio réu pode ter. Eu não posso atribuir ao denunciado ou ao chamado nenhum tipo de limitação na sua amplitude de defesa. Né? E, portanto, o Código de 2015 ele é muito preocupado com os princípios do devido processo, ele amplia aqui de maneira irrestrita a participação do denunciado e a participação do chamado dentro da relação processual. Uma questão, né, importante, e fica, né, aqui a dica, é que diversas vezes algumas pessoas confundem a denunciação com o chamamento. E, na verdade, a dica é muito simples. Né? Eu preciso pensar aqui que a denunciação e, consequentemente, o chamamento são diferenciados por cada qual a sua expressão base. Vou falar em chamamento ao processo todas as vezes que eu falar em solidariedade passiva. Solidariedade obrigacional. Né?
o réu, e só o réu originário, traz à lide os codevedores solidários para distribuir a responsabilidade por uma determinada obrigação solidária. Afinal de contas, pensando com direito material, o credor de uma obrigação solidária pode demandar essa obrigação em face de alguns ou de todos os codevedores solidários. Portanto, quando o réu utiliza o chamamento ao processo, ele convoca para o processo os outros devedores solidários que o autor não quis trazer. Foi um ato de vontade do autor, mas a ordem processual admite aqui a possibilidade de ampliação subjetiva, e aí, de fato, se eles são codevedores solidários, percebam, eles são corréus. Eles são corréus, porque a mesma dívida que está sendo discutida pelo autor atinge de maneira central a esfera jurídica de cada um desses chamados. Portanto, eles passam a optar, quer dizer, eles passam a orbitar, perdão, o processo na condição de réu, da mesma forma que o réu originário da petição inicial. Agora, a denunciação da lide é uma estrutura extremamente interessante, porque ela está ligada aqui à figura do chamado exercício de direito de regresso. Direito de regresso que pode decorrer da lei ou do contrato. Caso clássico do direito de regresso contratual aqui é o contrato de seguro, por exemplo. Caso clássico do direito de regresso oriundo da lei é a figura da evicção. Né? Então, diante de uma determinada situação, ocorrendo a evicção, posso trazer ao processo, convocar ao processo aquele que foi o alienante na minha relação para responder por eventuais perdas e danos que eu venha a sofrer em eventual resultado processual. Logo, o próprio CPC, de uma maneira bastante interessante, até porque houve uma revogação do 456 do Código Civil, transforma esse denunciado em réu, admitindo, inclusive, que o provimento jurisdicional, o que não existia no Código de 73, produza uma condenação direta do denunciado, em condições de que esse denunciado, num eventual cumprimento de sentença, é quem vai responder ao autor, de modo que o réu ele pode não ter aqui participação processual na etapa de cumprimento de sentença. Voltamos, por exemplo, à situação do contrato de seguro. O juízo identifica que é a seguradora do réu que vai pagar ao autor os prejuízos que esse sofreu. Qual é a pretensão do autor em face do réu a partir dessa sentença? Nenhuma. Nenhuma. Quem vai ser parte a ocupar a condição de executado no cumprimento de sentença vai ser a seguradora. E, consequentemente, eu retiro, e posso retirar, por ausência de interesse processual, na fase de cumprimento de sentença, o próprio réu desse processo. Né? Então, isso só é possível se a gente entender que as intervenções de terceiro compulsórias implicam necessariamente na formação de um litisconsórcio passivo posterior. Ou seja, eu tenho novos réus que chegam ao processo e que ocupam a posição plena de réu, podendo produzir provas, podendo recorrer, podendo atuar da forma que melhor a sua estratégia processual se entenda, digamos assim. Né? Então, o CPC 2015 muda e amplia de maneira considerável a forma com a qual nós vamos compreender a relação desses terceiros com o procedimento. Próximo ponto que a gente precisa compreender muito bem é uma confusão, que às vezes passa batido, um vício de linguagem entre citação e intimação. Os dois são institutos que nós vamos destrinchar ao longo da nossa manhã. Mas eu queria já deixar em paralelo os conceitos trazidos pelo Código de 2015, tanto para o Instituto da Citação, quanto para o Instituto da Intimação,
para que a gente pudesse não perder de vista, ao longo da minha fala hoje, que são coisas muito bem diferentes. São coisas muito bem diferentes, né? Então, a gente viu que a citação convoca para o processo o réu, o executado e o terceiro interessado, compulsório, para que ele venha fazer parte da relação processual. Não há uma necessidade aqui de que eles venham apresentar defesa. Às vezes a defesa, então, pode nem acontecer, como do mesmo modo pode o réu aparecer no processo simplesmente para concordar com a pretensão autoral, reconhecer a procedência do pedido autoral, e tudo bem, e tudo bem. Agora, o conceito de intimação, ele vai ser um conceito extremamente mais amplo, né? E isso precisa ficar claro para a gente afinar aqui a nossa linguagem. A intimação é um ato por meio do qual o judiciário dá ciência a alguém de atos ou termos do processo. Eu vou apresentar uma outra definição mais simples. Por meio da intimação, alguém é ou informado de que um ato processual foi praticado ou de que um ato processual deva ser praticado. Isso é importante por força do princípio do contraditório, do mesmo modo da citação. Só que se a citação ela tem como destinatário o réu, o executado ou o terceiro interessado, e aí, enfim, se a gente quiser concordar aqui com o professor aluno Plínio Gonçalves, todo mundo é réu, beleza, mas cada um no seu quadrado, todo mundo é réu. A intimação ela é muito mais ampla. Eu intimo alguém. E aí vocês podem perguntar, Pedro, mas quem é alguém? Qualquer pessoa, qualquer sujeito processual pode ser intimado. O autor pode ser intimado, o réu pode ser intimado, o Ministério Público pode ser intimado, um perito pode ser intimado, uma testemunha pode ser intimado, um tribunal pode intimar um juízo de primeiro grau. Ou seja, eu tenho todo um universo de pessoas que poderão aqui ser intimadas para que ou um ato seja praticado ou que saibam que um ato foi praticado. Bom, aqui tem uma questão, aliás, duas questões extremamente importantes. Quando eu informo alguém que um ato foi praticado, eu, nesse momento, abro para ele o prazo para que, eventualmente, um recurso possa ser produzido. Se eu estou diante da intimação de uma decisão interlocutória, se eu estou diante da intimação de uma sentença, se eu estou diante da intimação de um acórdão monocrático ou colegiado, abre-se o prazo para que um recurso seja interposto sob pena de ocorrer a preclusão, sob pena de ocorrer a consumação. E diante da inércia da parte que não recorre, nos casos autorizados por lei, é claro, eu tenho a presunção processual de consentimento, de concordância com aquela decisão. Agora, quando eu intimo alguém para que um ato seja praticado, o instituto da intimação está umbilicalmente ligado ao instituto da contagem de prazo, como nós veremos mais adiante, né? Então, a intimação, ela dá início à contagem de um prazo processual para que determinado ato, então, seja praticado. E, bom, se esse ato não for praticado dentro do prazo processual, nós vamos estar diante do fenômeno da preclusão. Afinal de contas, a preclusão é um instituto fundamental, embora não ostensivamente declarado pelo Código de Processo Civil, que define para nós o movimento, a marcha processual, para usar a expressão da professora Ada Pellegrini Grinover. Ou seja, é a partir da preclusão que nós garantimos a ordenação do nosso procedimento. É a partir do rigor da preclusão que nós vamos dar movimento, dar marcha
ao procedimento para que atos não o desordene, não de maneira caótica, reapareçam, colocando em risco toda a fluência, a lógica que o procedimento precisa ter para se desenvolver. Né? Então, a intimação é uma figura extremamente importante, é uma figura extremamente cara para o processo, porque ela está umbilicalmente ligada ao Instituto do Prazo, que, por sua vez, está ligado ao Instituto da Preclusão. E é a partir dessas conjugações que a gente consegue fazer o procedimento se desenvolver. A gente já sabe, né, que se eu não tenho a citação, eu tenho nulidade de todo o procedimento, de todos os atos daquele procedimento posteriores à citação. Se eu não tenho a intimação, eu tenho nulidade do ato para o qual aquele sujeito do processo foi intimado. Bom, mas aqui a gente precisa pensar que, correlato, nós estamos diante de uma confluência com a teoria das nulidades do processo. Bom, o artigo 239, ele vai nos dizer que o processo só é válido, portanto, ele existe, mas ele só pode produzir resultados úteis para o réu a partir do momento em que esse réu foi citado. Eu não tenho como imaginar, até porque isso feriria o princípio do contraditório, entendendo como direito de participação da construção da decisão, se eu não fui convocado para participar deste processo. E é interessante que quando a gente pensa isso, né, nós estamos falando aqui de nulidade em razão da citação, nós estamos diante de um vício processual tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que inclusive pode ser alegado em momento posterior ao próprio prazo da ação rescisória. Quer dizer, olha que coisa curiosa, talvez poucos vícios são tão graves, e aí a doutrina chama esses vícios de vícios transrescisórios, porque eles podem ser objeto de discussão, eles inclusive são matéria de ordem pública, eles podem ser conhecidos pelo juízo, eles podem ser alegados por qualquer sujeito processual, independentemente de qualquer momento processual. E aí, no caso da citação, o réu pode alegar a nulidade de citação dentro do próprio processo de conhecimento, pode alegar a nulidade de citação lá com base no 966, na ação rescisória, e pode, inclusive, alegar a nulidade de citação dentro da impugnação do projeto de sentença. Então, se ele não apresentar a ação rescisória e não trouxe esse argumento em momento anterior no processo, ele pode, lá no cumprimento de sentença, numa peça chamada impugnação, dizer: Excelência, a citação é nula. A citação é nula. Logo, eu tenho um problema do título executivo judicial. Ele não tem eficácia, e vamos pensar que no ponto da teoria liebmaniana das condições da ação, a ação executiva tem como condicionantes a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Se o título perde qualquer uma dessas características, ele deixa de ser título executivo. E nulo título, nula execução. Como consequência, o cumprimento de sentença tem que obrigatoriamente ser aqui extinto, porque eu perdi o título. Né? Eu perdi o título. Eu vou obrigar o autor a voltar à etapa de cognição para poder formar um novo título, porque aquele vai ser objeto de decretação de nulidade. Bom, e aí é importante que a gente pense, nós estamos falando de nulidade, não só de uma mera anulabilidade, para pensar na escala pontiana, porque os efeitos da decretação de nulidade implicam nos efeitos ex tunc aqui. Então eu vou retroagir ao momento da que a citação deveria ter acontecido. Bom, tudo bem. E se a gente está diante de um procedimento onde eu tenho
pluralidade de réus, portanto, acumulação subjetiva, ou se vocês quiserem, o famoso litisconsórcio passivo, alguns efeitos práticos podem acontecer, entretanto. Se eu tinha aqui a necessidade, portanto, um litisconsórcio, que ele obriga o autor a ter o cuidado de identificar a existência de mais de um réu e de citar a existência de mais de um réu, eu posso ter dois efeitos práticos processuais bem diferentes. Se eu estou diante de um litisconsórcio passivo, necessário, unitário, o que significa que o dispositivo do provimento jurisdicional, da sentença, do acórdão, ele tem que ser homogêneo, ele tem que atingir da mesma forma todos os réus que devem fazer parte desse processo, eu tenho uma situação de ineficácia para com todos os réus. Uma situação de ineficácia para com todos os réus. Caso clássico de litisconsórcio passivo necessário unitário. Ministério Público ou um terceiro move uma ação de nulidade de casamento. Ou, consequentemente, eu tenho que trazer ambos os cônjuges, ou aquela sentença não tem eficácia nenhuma, porque alguém ficaria solteiro, voltaria à condição de solteiro, e a outra ficaria casado com ninguém, né? Com o Gasparzinho, digamos assim, o que é necessariamente uma aberração jurídica e que compromete toda a possibilidade de eficácia dessa decisão, desse provimento jurisdicional. Então, se o meu litisconsórcio ele é unitário, qualquer réu, a qualquer momento, pode alegar a inexistência, pode alegar a existência do vício de nulidade de citação e, consequentemente, fulminar todos os atos do procedimento posteriores a esse ato. Agora, se eu tenho um litisconsórcio passivo necessário, simples, onde, embora é necessária e obrigatória a participação de todos os réus que, em razão daquela fato-espécie, daquela relação de direito material, aparecem e devem aparecer no processo, o provimento jurisdicional vai tratá-los de maneira individualizada. Então, no litisconsórcio unitário, ou todos os réus saem sucumbentes, ou todos os réus saem vitoriosos. No litisconsórcio unitário, simples, no litisconsórcio necessário simples, o resultado prático ele pode ser completamente diferente. Eu posso ter um réu que sai condenado, eu posso ter um réu que não sai condenado, eu posso ter um réu que sai condenado a pagar ao autor X, enquanto o outro pagará ao autor Y. Beleza. Mas aí, o efeito prático é, o litisconsorte não citado é o único que pode arguir a nulidade de citação. Porque o provimento jurisdicional, nesse segundo caso, ele é válido para o outro réu que participou da relação processual. Né? Então, aqui eu tenho uma situação em que eu tenho que, de certo modo, fatiar os efeitos do processo. Para o réu que participou em contraditório, o provimento é válido, ele não tem o que reclamar. Para o réu que não participou, ele não tem como ser atingido pelo procedimento. Né? Então, é só ele quem tem o prejuízo, é só ele quem tem o interesse processual de alegar, de argumentar aqui a existência do vício. Mas, voltando, o réu, embora citado de maneira inválida, ele pode aparecer no processo espontaneamente. E isso é um fenômeno que a tecnologia, mais do que a popular rádio peão, tem contribuído para a figura dos comparecimentos espontâneos. Por quê? Bom, a partir do momento em que o Diário Oficial ele é indexado no Google, o réu pode julgar o nome dele no Google e, ao julgar o seu nome, ele descobre, dentro das opções de pesquisa, uma movimentação processual. E dentro dessa movimentação processual, ele lê e diz, opa, eu sou réu nesse processo. Mas eu não sabia. Eu ainda não fui citado. Ou houve uma citação,
mas essa citação foi uma citação inválida porque não se observou todas as características e requisitos formais que o Código de Processo Civil estabelece para validar essa citação. Exemplo, não se observou a regra da pessoalidade. Citamos o réu através de uma outra pessoa que não necessariamente tem algum vínculo que valide a citação. Veremos isso daqui a pouco. Mas então o réu comparece em juízo, e exatamente nesse comparecimento, ele pode, na sua primeira manifestação, necessariamente, arguir a nulidade de citação. Arguir a nulidade de citação. Então, ele vem a juízo para dizer o seguinte: Excelência, há uma citação, mas essa citação não é uma citação válida. Eu não fui citado. Eu descobri a existência do processo por outros meios. Alguém me contou, eu achei no Google, enfim, pesquisei dentro do sistema de processo eletrônico com meu CNPJ, meu CPF, e descobri que havia um processo contra mim que eu nem sabia. Bom, resultado prático, né? Estava monitorando a situação e eu quero dizer que a citação ela é nula. Perfeito? Se o juízo acata o argumento, se realmente o argumento ele tem procedência, o réu de fato é um réu que não foi validamente citado, o juízo vai ter que ofertar de duas uma: prazo para resposta para esse réu, se esse réu assim requereu, e, consequentemente, nós vamos ter um prejuízo de decisões processuais e atos processuais que foram praticados anteriormente à decretação da citação. Imagina, por exemplo, que eu tive uma audiência de saneamento compartilhado do 357, ou pior, uma audiência de instrução e julgamento, e só depois o réu aparece e diz assim: eu não fui citado, eu vou ter que regredir o procedimento. E não é simplesmente dar ré no processo. Eu vou ter que declarar nulos os atos do procedimento posteriores ao momento oportuno no qual a citação deveria ter se concretizado. E repetir tudo. Quer dizer, imaginem o tempo, imaginem, eventualmente, a perda de dinheiro, de energia, que isso vai trazer ao procedimento. Mas ok, isso não é aqui uma faculdade do juízo, isso é uma necessidade por observância do princípio do contraditório. Agora, num cenário paralelo, o juízo pode entender que, na verdade, o réu foi citado. O réu teve ciência da existência do processo. E a partir do momento que ele teve ciência da existência do processo, ele poderia ter intervindo, ele poderia ter se apresentado, juntado à procuração dos seus advogados e acompanhado a marcha processual. Logo, ele será considerado revel. Aqui, uma questão interessante, muito interessante. Existe um julgado do Superior Tribunal de Justiça do ano passado, salvo engano, onde o réu foi citado, de maneira inválida, de maneira nula. Contudo, ele fez questão, era um desses influencers digitais, de fazer uma postagem nas suas redes sociais ou na sua rede social, informando que ele sabia do processo, dizendo: o fulano está me processando por isso. Bom, enfim. Mas, em termos de comportamento processual, os seus advogados apresentaram uma petição posterior ao prazo de citação, arguindo a nulidade dessa citação. O juízo de primeiro grau, e isso foi confirmado pelo segundo grau e pelo próprio STJ, disseram o seguinte: espera aí, a finalidade do ato de citação é te dar ciência. Se você sabia que existia o processo, e tanto sabia
que você publicou em rede social sobre o processo, você tem um problema, do ponto de vista lógico, argumentar em sua contestação uma nulidade de citação. Ainda que a citação tenha se dado com vicissitudes, ela não te causou prejuízo. Ou seja, ela não impediu que você que chegasse ao seu conhecimento a existência desse processo e que, consequentemente, você promovesse uma reação processual em tempo hábil. Logo, você é rével. Você é rével. Você perdeu o prazo, nesse contexto, para apresentar a sua contestação. Você vai ser considerado sobre os efeitos da revelia diante dessa situação. Né? Eu costumo sempre brincar que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que se faz em rede social, porque aquilo pode ser fiscalizado e, consequentemente, publicizado, representando aqui sérios obstáculos para uma conduta processual. Né? Então, a parte autora trouxe a informação da publicidade do réu, de que o réu sabia, de que o réu poderia ter apresentado a sua defesa no prazo, dada a data da postagem, mas ele não fez para arguir processualmente. Cada vez mais as redes sociais elas vão participar do dia a dia processual. Né? Isso é uma questão, é uma discussão fundamental e que, aos poucos, o judiciário brasileiro como um todo, considerado principalmente os tribunais superiores, começa a aceitar que o mundo digital ele não é uma coisa paralela, ele faz parte do nosso cotidiano, ele é aqui um elemento do nosso dia a dia e que, portanto, né, ele não pode ser desconsiderado. Mas quando a gente pensa nessa expressão revelia, a gente precisa pensar bem uma questão, né, importante, porque isso remete ao conceito de revelia do CPC 2015. E o CPC 2015, no artigo 344, ele compreende que a revelia é a ausência de contestação. Ou seja, se o réu, citado validamente, ele apresenta outras modalidades de resposta, ele apenas apresenta reconvenção, por exemplo, ele vai ser considerado como revel. Ele vai ser considerado como revel. Uma coisa que eu não posso confundir é a revelia com seus efeitos, onde, inclusive, eu posso ser revel e nenhum efeito processual decorrer disso. Ou seja, essa é uma revelia inócula, ineficaz, embora ela seja uma revelia. Né? Nada transcende a sua realização. Exemplo, o artigo 345 lida com um de dois efeitos que a revelia vai nos entregar. Né? O primeiro efeito da revelia é exatamente dizer para nós que eu vou ter a presunção dos fatos não impugnados pelo réu. Bom, perfeito. Os fatos que o réu não trouxe argumento, nem para negar a famosa defesa de mérito direta, nem para contrapor um fato novo, a chamada defesa de mérito indireta, sofrerão a presunção de veracidade, e isso tem um efeito prático muito importante, que é, inclusive, a possibilidade de dispensa do ônus probatório do autor na forma do artigo 374 do CPC, porque o fato deixou de ser controvertido, o fato deixou de ser polêmico, né? E não ocorrendo a polêmica, decorre, consequentemente, aqui a insubsistência dessa presunção dessa necessidade probatória. Agora, vale lembrar, no 345, que eu posso ter o réu revel sem que os efeitos da revelia tenham sido produzidos. Situação extremamente comum no caso do inciso 2º, onde eu estou discutindo direitos indisponíveis. Se a lei diversa sobre indisponibilidade do direito material, o réu não contesta, o réu não é. O réu é revel, mas o autor continua com
toda a necessidade de proceder à sua desincumbência de ônus probandi. Uma situação também interessante, a do inciso 1º, né, onde eu tenho pluralidade de réus e um dos réus, pelo menos, contesta a ação. Aqui eu preciso ter muito cuidado, porque o texto legal ele foi redigido com uma insuficiência de informações. Não quer dizer que qualquer litisconsórcio passivo, havendo a figura da revelia e a contestação de um dos réus, a defesa de um ele dirá o efeito para o outro. É como se eu tivesse um efeito aqui que eu costumo chamar de free rider, um efeito carona, né? O réu que não contesta pegaria carona na defesa do primeiro que contestou. Mas eu preciso pensar que há aqui um elemento condicionante normativo que uma interpretação sistêmica nos auxilia. O inciso 1º só é possível se eu estou diante de um litisconsórcio unitário. Seja ele unitário facultativo, caso clássico da solidariedade, seja ele unitário necessário, né? Eu preciso ter aqui que os dois réus se submetam de maneira uniforme ao dispositivo do provimento jurisdicional para que o inciso 1º seja praticado. Se eu tenho dois réus em situação de litisconsórcio passivo, simples, necessário unitário, mas o conteúdo é diferente, as possibilidades de reação e resistência são diferentes, o fato de um apresentar contestação em nada vai afetar o status processual do réu revel. Então ele vai ser revel e naquilo que isso não prejudicar aquele que conteste, os efeitos da revelia vão se materializar sem problema nenhum, sem problema nenhum. Ainda há aqui duas situações que vale a pena a gente passar. Né? O inciso 3º trata de um instituto que o professor Moacir Amaral dos Santos chamava de prova legal. Não há hierarquia entre provas. Não há hierarquia entre provas. Mas o ordenamento jurídico, seja de direito processual, seja de direito material, em alguns momentos excepcionais, estabelece que determinados fatos ou determinados negócios jurídicos só podem ser provados por um tipo especial de prova. Só podem ser provados por um tipo especial de prova. Eu só provo a propriedade, estou falando de posse, propriedade de um imóvel com o seu respectivo registro, por exemplo. Né? E aí, diante dessa situação, esse fato, mesmo que o réu seja revel e o autor não tenha tido cuidado de juntar até aquele momento no processo a prova da titularidade daquele bem imóvel, não pode ser presumida. Né? Então, quando eu tenho uma prova legal, o autor tem como interessado principal que trazer essa prova indispensável para o ato. Se essa prova não é realizada, ainda que diante da revelia, não teremos como aplicar a presunção de veracidade. Né? Então, eu tenho revelia, mas não tenho presunção. E na quarta situação, a gente está diante de alegações que são inverossímeis, que são contraditórias. Ou seja, a petição inicial ela é confusa porque ela me afirma e nega simultaneamente o mesmo fato, de modo que o juiz não sabe o que ele toma como verdade dentro daquele processo. Diante dessa situação, a revelia não pode representar aqui a possibilidade de aplicação de uma presunção que faça com que fatos que fujam aqui a realidade prática de um contexto da vida seja levado adiante. Né? Então, se os fatos são estranhos, se a narrativa do autor me parece implausível, eu não tenho substrato documental na petição inicial até aquele momento para
tomar isso como verdadeiro, ora, mesmo revel, eu não vou poder aplicar aqui os efeitos da presunção de veracidade. Isso não tem como acontecer, na verdade. Né? Então, a revelia ela é mitigada em seus efeitos. Mas esse é um efeito. Esse é um efeito. Né? A gente tem um outro efeito da revelia extremamente importante, que é a ideia de que o réu, que não tem patrono nos autos, que não tem advogado nos autos, ele não vai ser intimado pessoalmente. Ele vai ser intimado pelo Diário Oficial. Ele vai ser intimado pelo Diário Oficial, pura e simplesmente. Né? E uma intimação genérica no Diário Oficial. Isso porque mais à frente, quando a gente entrar no capítulo sobre intimação, nós vamos ver que a regra geral é que a intimação se dá na pessoa do advogado e não na pessoa da parte. Seria extremamente caro e lento para o processo se todos os atos do procedimento tivessem que trazer a intimação pessoal do autor ou do réu. Portanto, há uma simplificação, ou pela forma do Diário Oficial, principalmente nos processos físicos, quanto à intimação eletrônica, no caso dos processos eletrônicos, como mais à frente a gente vai conversar. Diante desse cenário, se eu não tenho advogado, porque o código ele está presumindo no 346 que se eu sou revel e não me apresentei ao processo, eu não apresentei o meu advogado. E se eu não apresentei o meu advogado, eu não tenho como intimá-lo se o juízo não sabe quem ele é. Agora, eu preciso ler o 346 com muito cuidado. Às vezes o réu pode ser revel já tendo apresentado o seu advogado. Vamos imaginar que, de maneira clássica para o CPC de 2015, o comum, o ordinário, é que o réu comparece à audiência de conciliação e depois da audiência de conciliação é que eu tenho prazo para a apresentação da sua resposta. Se ele compareceu à audiência de conciliação, trazendo o seu advogado em acompanhante, ele juntou procuração. Então eu sei quem é o seu advogado. Contudo, depois da audiência de conciliação, ele não contesta, eu vou ter o efeito da revelia na forma do artigo 344, né, aqui, mas eu não vou ter a possibilidade de aplicar o outro efeito da revelia, que é a não intimação para os atos posteriores. Porque nós já sabemos quem é o seu advogado. O seu advogado já está cadastrado naquele procedimento. Logo, o seu advogado deve continuar sendo intimado normalmente dos atos, ainda que haja revelia, ainda que haja ausência de contestação. Portanto, uma coisa que eu quero chamar a atenção também é que o artigo 346, ele apenas se aplica aos casos onde a intimação deve se dar na pessoa do seu advogado. Eu posso produzir uma nulidade processual seríssima se eu aplicar o 346 também para os casos onde há necessidade da intimação pessoal. Imagina, por exemplo, que o réu, revel, por não ter apresentado contestação, e nem tampouco o patrono nos autos, ele é intimado, ou deve ser intimado pessoalmente, para apresentar depoimento pessoal. Para apresentar depoimento pessoal. O depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento tem que ser precedido da intimação pessoal da parte que irá depor. E aí não adianta eu realizar a intimação pessoal do advogado. Eu não cumpri a exigência do Código de Processo Civil. Eu vou ter produzido uma nulidade processual. Ou o réu pode comparecer a uma IJ e dizer para o juízo: eu não fui intimado pessoalmente. Logo, eu não tenho obrigação de depor. Eu não tenho obrigação de depor. Ou a IJ vai ter que ser adiada para que, em nova data, já saindo intimado, saiba esse réu
que ele irá prestar depoimento pessoal ou o depoimento pessoal corre sérios riscos de ser anulado logo em etapa recursal. Né? Então, isso pode gerar aqui um transtorno, porque ao anular o depoimento pessoal, eu sou obrigado a anular toda a audiência de instrução e julgamento. Né? Isso, do ponto de vista da irrepetibilidade de algumas provas, é caríssimo e desastroso processualmente. Né? Então, eu preciso me ater a essa situação aqui, né? Para ter muito cuidado. Bom, aqui, então, a gente precisa perceber também que a citação ela implica para nós alguns efeitos do ponto de vista do direito material. Se o artigo anterior está preocupado com a eficácia dos atos procedimentais e, portanto, ele é um efeito processual, o 240 ele estabelece para nós efeitos processuais no primeiro e efeitos materiais nos dois últimos marcados aqui, respectivamente, em verde e azul. Bom, primeiro efeito processual aqui do 240, aliás, o único efeito processual do 240 é indução de litispendência. A gente precisa pensar uma coisa interessante. A litispendência ela é classificada por Chiovenda como a chamada tríplice identidade. Identidade de partes, identidade de causa de pedir e identidade de pedido. Ou seja, eu tenho dois procedimentos simultâneos perante o Poder Judiciário, mesmo juiz ou juízos diferentes, pouco importa, mas eles versam sobre a mesma lide e versam sobre a mesma causa de pedir, consequentemente gerando para nós o mesmo pedido. Há um risco de decisões contraditórias e, portanto, aquele posterior tem que ser eliminado. Só que, para o autor, a litispendência acontece de maneira imediata. Se ele é o autor do procedimento de número 2, no momento em que ele distribui esse procedimento, ele sabe, ou deveria saber pela publicidade do processo, que há uma colisão, que há uma coincidência de demandas existentes no judiciário brasileiro. Vale uma observação extremamente interessante. Né? Se vocês olharem o artigo 25 do Código de Processo Civil, 24 do Código de Processo Civil, não existe litispendência internacional. Dois poderes judiciários de dois estados diferentes podem produzir decisões sobre o mesmo conflito. E isso é normal para o terreno do direito internacional. Né? Isso é normal para o terreno do direito internacional. Aí, pelo próprio princípio da soberania, na teoria do Estado, cada judiciário vai cumprir a sua decisão e vai se negar a homologar a decisão do Estado concorrente. Mas eu posso ter aqui, sem problema nenhum, um litígio perante dois poderes judiciários de dois países diferentes. Mas, dentro do território nacional, isso é inconcebível, uma vez que isso viola o próprio juízo natural. Mas, dentro da lógica aqui, o autor descobre, no momento em que há a distribuição ou registro da petição inicial, a possibilidade de coincidência de demandas. Às vezes, a litispendência ela não é nem intencional. Vamos imaginar aqui uma situação normal, um divórcio litigioso. Duas pessoas estão se divorciando, cada qual procura o seu advogado e cada advogado propõe a petição inicial. Às vezes, e eu, no meu escritório, eu já tive uma situação de ocorrência de litispendência por 3 minutos de diferença do registro de uma petição inicial para o registro da minha petição inicial.
Eu havia me comprometido à cliente que proporia o divórcio dela até o dia tal. No dia tal, eu fui usando do sistema do processo eletrônico aqui, fazer o registro da minha petição inicial e descobrimos que, literalmente, 3 minutos antes, o advogado da parte rival do meu ex-adverso já havia distribuído uma petição inicial. Bom, ou seja, minutos muito próximos. Não fiz de má fé, mas a litispendência ela pode acontecer, então, caso fortuito, né, por um elemento que foge ao controle das partes. Agora, a litispendência pelo réu, ela só se marca, ela só se define a partir do momento da citação. Isso não quer dizer que, na regra do Código de 73, eu tinha que citar o réu para que o processo no qual o réu fosse citado, quando estivéssemos diante de comarcas diferentes, ser o juízo que processaria a causa. Não, o Código é muito tranquilo. Com base no 312, quem realizou a distribuição ou registro, em primeiro lugar, vamos dizer aqui, o protocolo da primeira petição inicial, marca o juízo natural. Bom, beleza, marca o juízo natural. Só que a gente tem um problema que a gente precisa levar em consideração, que é o fato de que uma petição inicial ela só se estabiliza após a citação do seu respectivo réu. Por que isso? Porque o 329 estabelece para nós que o réu só cria um obstáculo para a mutabilidade da petição inicial a partir do momento em que ele é citado. Até a citação do réu, 329 diz: o autor pode aditar a petição inicial. E o aditamento nunca pode ser confundido com a emenda. Por favor, o aditamento é um direito subjetivo do autor de alterar elementos da sua petição inicial. Mas esse direito subjetivo ele tem um marco, um termo. E esse termo é a citação do réu, quando o réu, então, poderá concordar ou discordar com o aditamento. E um marco mais rígido, que vai ser o saneamento do processo, 357, quando depois, mesmo com a concordância do réu, não posso aditar a petição inicial. Então, voltando aqui conceitualmente, aditamento é ato voluntário, no qual o autor altera a sua petição inicial. Emenda é a vou indeferi-la, porque ela possui vícios, ela possui irregularidades que comprometem a qualidade do processo. No aditamento, o autor está voluntariamente modificando um elemento da sua petição. Ele pode trazer um réu, ele pode excluir um réu, ele pode trazer um fato novo, excluir um fato, trazer um pedido, tirar pedido, aumentar requerimento, fazer um requerimento de tutela provisória. Ele pode tudo menos duas coisas: modificar o juízo para o qual a petição já foi distribuída e, consequentemente, se retirar do processo. Né? Volto. Né? Repito de novo. Aditamento é ato voluntário por meio do qual o autor altera qualquer elemento da sua petição inicial, menos o juízo e ele próprio. Emenda é ato compulsório por meio do qual o juízo intima o autor para corrigir vício processual sob pena de indeferimento. Então, na emenda, o juízo está dizendo: faço reparo ou extinguirei o processo com base no inciso 1º do 485. Né? Então, num, eu tenho uma faculdade, no outro, eu tenho um elemento obrigatório, compulsório. Perfeito?
É óbvio que, na grande maioria das vezes, a palavra emenda ela aparece à torta e à direita no vocabulário forense, né? E, às vezes, a legislação, inclusive, ela chega a fazer uma confusão, por exemplo, no capítulo de tutelas provisórias, lá no 304 e no 305, a utilização da expressão acaba saindo um pouco a técnico, mas, enfim, é importante que sistemicamente a gente dê o reparo. Agora, outro efeito extremamente importante para nós, e aí é muito mais um efeito de direito material, mas com reflexos no direito processual, é o fato da coisa, o objeto do processo, se tornar litigioso, né? E isso é muito importante. Por quê? Quando nós estamos diante da ocorrência da citação para o réu, nós temos, de maneira processualmente inequívoca, presumindo a citação válida, que o réu sabe do processo. E se ele sabe do processo e ele está com uma coisa na qual contende direitos com o autor, ele, por exemplo, não pode aliená-la sobre risco de fraude. O código estabelece aqui para nós, de uma forma bastante clara, que a partir do momento em que a citação acontece, se o réu tentar se desfazer dessa coisa, alienar o objeto daquele processo, isso é fraude. Não é fraude a credores, porque isso é regulado pelo direito material. Isso é fraude processual. Por que isso é importante? Porque a fraude processual ela pode ser declarada de ofício pelo próprio juízo, independentemente de requerimento da parte prejudicada. O autor não precisa requerê-la se o juízo já identificou a ocorrência da fraude, ele profere decisão declarando que aquele negócio jurídico praticado pelo réu, que aquela tentativa de alienação foi fraudulenta e, consequentemente, a nulifica. Né? Então, isso é extremamente importante, porque também repercute num outro problema. Transfere responsabilidades para o adquirente da coisa. O adquirente da coisa não vai poder dizer em juízo: oh, eu não sabia que esta era uma coisa litigiosa. Né? Há aqui uma mácula sobre a sua boa-fé. Um professor de São Paulo, meu querido amigo Pauliotti, define muitas vezes a boa-fé objetiva, tanto no direito civil quanto no direito processual, de uma forma bastante interessante. Pauliotti diz: a boa-fé objetiva é aquela que, mesmo que se você não soubesse, você tinha obrigação de saber. O seu desconhecimento não é escusa. O fato de você não ter tomado o dever de cuidado para com determinada situação não exclui a sua responsabilidade. Portanto, você tem a obrigação, ao negociar com uma pessoa, de verificar a existência de um processo sobre a coisa negociada. Então, isso pode gerar uma discussão sobre a sua boa-fé, pode colocar em risco a sua boa-fé e, consequentemente, dividir responsabilidades com o réu alienante. O terceiro elemento, o terceiro efeito da citação é exatamente colocar o devedor em mora. Bom, isso precisa ser lembrado, conjugado com o direito civil. Né? Por quê? Porque o Código Civil ele diz que o devedor se coloca em mora em momentos diferentes, dentre eles o momento processual. Claro, o Código Civil de 2002, no 397, nos diz o seguinte: se aquela relação jurídica, se aquele negócio jurídico tinha termo, com o termo estou em mora. Tem um contrato. O contrato estabelece que eu devo pagar ao credor até o dia 20 de dezembro de 2022. Terminou o dia 20 de dezembro de 2022, eu não adimpli a obrigação,
eu estou em mora. Ponto. Eu não tenho como dizer que eu não sabia da obrigação. O termo não era um elemento futuro, não era um elemento incerto que dependeria da provocação do credor para minha constituição. Né? Então, diante dessa situação, eu já estou em mora. Ótimo, eu já estou em mora. E isso é muito importante, porque se eu já estou em mora, modo técnico, juros de mora começa do termo e não da citação. A sentença condenatória tem que levar em consideração o 397. Ela não pode começar a contar os juros de mora da citação. Ela tem que começar a contar os juros de mora desde a data do inadimplemento efetivado. Do mesmo modo, o artigo 398, que fala sobre o ato ilícito que enseja o processo. Se eu estou diante de uma prática de um ato ilícito que causou dano ao autor, ele, réu, se considera em mora desde a data em que ele tenha praticado o ato causador do dano. Isso tem efeitos práticos na sentença do mesmo modo. Juros de mora deveriam começar não da data da citação, mas da data da prática do ato, para sermos coerentes com aquilo que foi estabelecido pela legislação de direito material. Né? Agora, se eu estou em situações em que não há a definição prévia, porque deixa-se a um evento futuro, eu preciso averiguar quando o evento futuro vai acontecer. E se esse evento dependia da postura do credor, o credor precisa, então, notificar o devedor para constituí-lo em mora. Essa notificação ela pode ser extraprocessual, inclusive cartorária, pela via do protesto, ela pode ser pela via de uma notificação extrajudicial, mas ela pode ser pela via da própria citação. O autor apresenta a petição inicial e requer a citação, o réu citado estará sendo constituído em mora. Mas observem que, do ponto de vista prático, os juros de mora nesse cenário, diferente do que acontece no 397, 398, começariam da citação. Começariam do momento em que há aqui a constituição em mora. Um outro efeito de direito material importante, que o 240 vai nos entregar, é o fato de que nós vamos, então, ao constituir em mora, interromper a prescrição. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. O 202 do Código Civil diz para nós que a prescrição só pode ser interrompida uma vez. Uma vez. A citação do réu interrompe a prescrição. Mas se a prescrição já foi interrompida porque houve o protesto, porque houve uma notificação, porque houve qualquer ato inequívoco que constituiu em mora, fazendo com que o réu reconhecesse a existência da dívida, a interrupção se deu lá atrás. A interrupção se deu lá atrás. A citação do réu apenas suspenderá a prescrição. Suspenderá a prescrição. Vamos lembrar também uma questão importante. A princípio, no processo de conhecimento, não existe prescrição intercorrente. Então, realizamos a citação do réu, por uma ficção jurídica, o termo, a data da suspensão ou suspensão e interrupção do procedimento retroagirão à data da propositura da petição inicial, do seu protocolo, e vigorará essa suspensão até a data da sentença que porá fim à fase de conhecimento do processo. Né? Agora, se eu já tive a interrupção da prescrição, caso essa sentença extinga o processo sem resolução do mérito, o fluxo, a linha,
cronológica da prescrição volta no ponto em que ela parou. Volta no ponto em que ela parou com o ajuizamento da ação. Né? É muito importante que a gente não perca de vista o 202 do Código Civil, porque, caso contrário, eu estaria dando espaço para múltiplas interrupções da prescrição, o que eu prolongaria o estado de dívida do devedor para além daquilo que o ordenamento jurídico nos autoriza. Né? Então, esse é um elemento extremamente importante. Outro ponto que a gente precisa, então, levar em consideração é que eu prorrogo até a data da propositura da ação. Mas o parágrafo 2º do 240 nos traz também uma informação importante. Ocorreu a distribuição ou registro da petição inicial perante o Poder Judiciário, o autor tem que tomar conta das providências necessárias para viabilizar a citação. Se o juízo entender que, na verdade, o autor foi negligente, abandonou o processo e não deu condições materiais para que o Poder Judiciário efetivasse a citação, essa retroatividade e o próprio efeito de interrupção da prescrição caem. Deixa de se efetivar, deixa de ter aqui o seu efeito concreto. Tudo bem, vocês vão me perguntar, Pedro, mas o que seriam essas providências necessárias? Pagamento das custas, informação, ou seja, entregar os dados de maneira completa que viabilizassem a citação do réu. Seu nome, CPF, CNPJ, endereço do seu domicílio, do lugar de trabalho, da sede, no caso de pessoa jurídica, e-mail, enfim. Né? Eu tenho aqui todo um universo de situações que são extremamente importantes para que a gente seja capaz de maneira efetiva, efetivar essa citação. E isso é ônus de quem? Do autor. O autor é o interessado na citação do réu. Né? É claro que o Código não está dizendo que o réu deve ser citado de maneira concreta em 10 dias. É óbvio que toda a operacionalização dessa citação, ela tem aqui uma demanda de tempo. E óbvio que essa demanda de tempo, ela pode, né, gastar mais do que 10 dias. Você vai ter que fazer o mandado, você vai distribuir o mandado, o oficial de justiça vai atrás do réu, às vezes ele tem problema para localizar o réu, isso tudo pode demorar, claro, mais do que 10 dias. Né? Então o parágrafo 3º nos coloca, ok, o autor não vai ser prejudicado se exclusivamente quem demorou para citar o réu foi o judiciário. Né? Então não há aqui nenhum tipo de efeito negativo, deletério para a parte autora diante desse contexto. Enfim. Bom, próximo ponto é a gente pensar que a citação ela tem como característica fundamental a pessoalidade. Só que essa regra ela vai sofrer mitigações. Regra geral, eu cito o réu. O João de CPF 00003223664. Ponto. É ele que vai ter que receber o e-mail, é ele que vai ter que responder a correspondência, é ele que vai receber o oficial de justiça, enfim. Né? Via de regra, é a própria pessoa que vai estar recebendo a citação. Tá, mas isso tem um porém. Eu não tenho como citar de maneira pessoal uma pessoa jurídica. Eu não cito as Casas Bahia. Eu não tenho como chegar e dizer, Casas Bahia, aqui está um mandado, assina, por favor. Então, obrigatoriamente, eu tenho um representante legal. A legislação de direito material, direito empresarial, direito civil, ele vai fixar um conjunto de pessoas que automaticamente tem um representante. O incapaz, a pessoa jurídica, e por aí vai.
e ela vai ser citada na pessoa do seu representante legal. Perfeito? Bom, eu posso ter também alguém que tem uma procuração com poderes especiais para receber citação em nome da outra. Vamos imaginar que eu vou viajar, vou fazer um curso fora do país, vou ficar 6 meses fora e eu entrego uma procuração para um advogado, para minha irmã, ou sei lá. Essa procuração com poderes especiais autoriza, então, que a citação seja feita em nome desta pessoa. Perfeito? Tudo bem. Agora, o Código cria uma situação de legitimidade extraordinária para recebimento de citações. Não quer dizer que essa pessoa será parte. Quer dizer apenas que essa pessoa receberá a citação em nome da outra, mas é a outra réu verdadeiro quem vai se apresentar no processo e participar do procedimento. O inciso primeiro está dizendo aqui, né, os atos praticados pelo mandatário, pelo administrador, pelo preposto, pelo gerente, poderão ser citados e estas pessoas validarão a citação. O parágrafo 1º, ele é uma norma meramente pragmática para facilitar e agilizar o ato de citação. Imagina, por exemplo, que eu tenho um administrador de um imóvel, esse administrador praticou um determinado ato, eu posso citar esse administrador, eu posso citar o proprietário em nome do administrador. Por quê? O Código presume que se há um contrato de mandato, se há um contrato de administração, se há uma relação funcional, por exemplo, um gerente, um preposto, que pratica o ato, ele tem os canais de comunicação que vão permitir chegar com mais rapidez que o oficial de justiça ou que o agente dos Correios ao réu, para que então esse réu venha ao processo. Né? Então, ok, eu tenho essa possibilidade. Né? É um caso de legitimação extraordinária, onde eu não estou citando, mais uma vez, o mandatário, eu não estou citando o gerente, mas eu cito a PJ em nome do seu gerente. E o caso do inciso 2º é um caso que fala de alguém num contrato de locação, atenção, isso é bem específico, num contrato de locação, o proprietário / locador, ele deixa o Brasil temporariamente ou de maneira definitiva, mas ele não notifica o locatário sobre o seu paradeiro. Então, vamos imaginar que eu tenho um imóvel em contrato de locação com uma determinada pessoa, eu vou fazer esse meu curso fora do país de 6 meses, mas eu não explico para essa pessoa que eu estou deixando o Brasil. Se eu não dei a ela o meu endereço lá no exterior, ela vai estar citando a pessoa responsável por receber os aluguéis. Normalmente, uma administradora de imóveis aqui. Essa administradora vai receber a citação, ela não pode se recusar a receber a citação, e pressupõe o legislador que ela sabe me achar. Afinal de contas, ela tem o meu dinheiro. Ela está administrando meus bens. Né? Então, se ela precisar entrar em contato comigo, ela vai saber fazê-lo. Né? Isso vai ter algum tipo de facilidade e isso vai dar alguma agilidade para o processo. Não quer dizer que o administrador de imóveis será o réu. O réu continua sendo o proprietário, / locador. Né? Ela simplesmente está recebendo a citação e passando a informação adiante. O parágrafo 3º fala uma coisa fundamental, que é o fato que as pessoas jurídicas de direito público não têm na pessoa do seu representante, essa autoridade pública, a incumbência de receber citações. Né? Ao contrário, o órgão responsável pela sua representação judicial é que receberá a citação. Ou seja, eu não vou citar o governador de um estado na pessoa, quer dizer, eu não vou citar o estado na pessoa do seu governador. Eu vou citar o seu advogado público, o seu procurador estadual, o procurador de determinado município, sei lá. Né? Imagina que doideira seria se a gente fosse citar
o prefeito de um município quando o município é réu na ação. Possivelmente esse prefeito ele ficaria no seu gabinete o dia inteiro com a fila de oficiais de justiça recebendo simplesmente e assinando mandados. Né? Então, isso inviabilizaria a sua própria atividade política, pública aqui. Então, eu vou procurar na figura do seu advogado municipal, do seu procurador municipal, e é esse sujeito que vai estar recebendo a citação aqui, desonerando. Por isso também é muito importante, né, que a citação, para que ela seja efetiva, ela consiga nos entregar aqui todas as informações necessárias. Né? É interessante, para a gente começar a lidar com essa ideia, né, de que a petição inicial, para viabilizar a citação, para viabilizar a identificação do réu, no inciso segundo, ela traz apenas os seus elementos mínimos. Nome, prenome, estado civil, profissão, CPF, CNPJ, domicílio. Eu posso trazer mais informações? Posso, sem problema nenhum. Posso aqui incluir o lugar de trabalho. Posso contar que o réu joga uma pelada toda quarta-noite na quadra no endereço número tal, ou estuda na universidade número tal. E a citação ela pode acontecer lá. Ela pode acontecer lá. O processo civil ele é bem diferente de outros irmãos, como, por exemplo, o processo penal. Né? E é importante pensar aqui, né, nessa opção que o réu será cientificado se o autor quer ou não quer a audiência de conciliação. Né? Então, o autor, como requisito da petição inicial, ele vai dizer, olha, eu quero audiência de conciliação, eu não quero audiência de conciliação. Tudo bem que o silêncio, por força de uma principiologia, estabelece aqui que se o autor nada diz, presume-se o interesse pela conciliação. Presume-se que ele deseja conciliar. E isso é importante para que, então, a gente perceba que o réu, então, ele pode ser citado no lugar de trabalho, no lugar onde ele estuda, ele pode ser citado na academia, ele pode ser citado onde for, no horário que for. Não há nenhum elemento que vincula a realização da citação ao horário comercial. Via de regra, né, se alguém for me procurar aqui na minha residência, ele não me encontra. Eu saio de manhã para uma faculdade ou eu saio para o meu escritório e eu não vou ser localizado. Se um oficial de justiça ou agente dos Correios chega na minha casa e diz, olha, eu não achei o Pedron, ele não vai poder dizer que eu estou me ocultando para fins de citação por hora certa, como a gente vai ver. Não, eu estou trabalhando. É público que eu dou aula na Universidade Católica de Minas Gerais e que, consequentemente, sei lá, às terças-feiras de manhã eu estou lá. Eu não estou na minha casa, eu não estou no meu escritório, mas por isso eu posso dar endereços alternativos. Né? Isso não vai gerar nem um pouco de dano moral ou qualquer tipo de constrangimento, embora um senso comum, né, faça ou leia dessa forma. Bom, aqui é importante a gente lidar com o artigo 244, porque ele tem uma regra, mas ele tem uma exceção. E às vezes a exceção vai, então, preponderar sobre a regra. A regra é, nos casos abaixo, eu não faço a citação. A exceção é, nos casos abaixo, se houver urgência, se houver risco de perecimento de direito, eu faço a citação do mesmo modo. Eu faço a citação do mesmo jeito. E são os casos dos 4 incisos. Réu participando de culto religioso, nada impede que ele seja citado antes, nada impede que ele seja citado depois. A princípio, o legislador pede uma cautela para que o culto não seja interrompido. É um respeito à religião dele, é um respeito a todos os outros que estão participando do culto ao lado dele. E atenção, o culto pode ser num templo, o culto pode ser na casa dele, o culto pode ser em qualquer lugar, no parque, sei lá, dependendo de qual for a religião que ele tenha. Segundo inciso, né, a gente evita, salvo se não há urgência,
realizar a citação do réu quando um parente, cônjuge, ou parente consanguíneo ou colateral, até 7 dias do falecimento. Por uma questão óbvia, gente, de humanidade, de solidariedade. Né? O sujeito perdeu o familiar, ele está arrasado. Às vezes ele está num estado mental até que ele não tem lembrança do que aconteceu nesse período, então ele pode acabar sendo prejudicado por conta dessa contingência mental oriunda da perda, né, da falta desse familiar. Bom, eu costumo dizer que o inciso 3 ele é um inciso fofo, né, porque ele diz que nos 3 primeiros dias seguintes às bodas, os nubentes não serão incomodados por uma citação, o oficial de justiça pararia e não realizaria a citação se ele soubesse da informação, mas se há urgência, a citação ela vai ser feita do mesmo modo, e não vamos citar o doente enquanto for grave o seu estado. Aqui a gravidade ela implica 2 vertentes. Primeiro, risco de agravamento do estado de saúde. O sujeito está pós-operado de coração e a notícia da citação pode lhe provocar um mal. Ou ele está incapaz de compreender temporária ou permanentemente a consciência da existência do processo. Né? Ele não tem elementos mentais, ele está em coma, ele está com um grau de doença degenerativa mental que ele não consegue compreender o que está acontecendo. Então, bom, eu não tenho como citá-lo. É claro que, nesses contextos, a gente tem uma situação importante, que é do 345. Eu tenho o réu que tem a incapacidade cognitiva de compreender o ato, ele não pode receber a citação. Bom, então tudo bem. O oficial de justiça vai relatar isso, devolver ao juízo, e o juízo vai nomear um perito. Né? Então o médico vai laudar, examinar o citando para verificar as suas condições cognitivas, reconhecendo que realmente ele tem problemas mentais, será nomeado uma outra pessoa para receber a citação em seu lugar. Bom, esse procedimento do exame médico ele pode ser dispensado se a família já apresentar documentos médicos comprovando esta incapacidade. Mas eu não posso confundir o 245 com uma modalidade de interdição. Esta nomeação de alguém para receber citação é atrelada, adstrita, única e exclusivamente a esse processo. Né? Caberá à família realizar a interdição. Claro também que eu não vou aplicar o 245 se a interdição já foi aplicada. Já houve nomeação de curador, bom, então quem vai receber aqui a citação é o seu curador. Né? Enfim. Agora, a gente avança para compreender de maneira mais adequada as modalidades de citação. E aí a gente entra com os impactos trazidos pela Lei 14.195 de 2021, lá de agosto do ano passado, que vai mudar um pouco a forma e o modo com o qual nós estávamos anteriormente acostumados a lidar com a relação das modalidades citatórias. Pessoal, nós estamos chegando num ponto, digamos assim, crucial, e é uma virada de folha. Né? A gente chega também a quase metade do nosso encontro. Sei que em workshops como esse, vocês estão acostumados a fazer uma pausa, um intervalo. Né? Eu acho que talvez aqui seja o momento ideal para o nosso intervalo. Né? Podemos fazer um intervalozinho de 10 minutos, 15 minutos, e 10h30 a gente retoma, né? É o tempinho para o pessoal esticar as pernas, tomar um café, dar aquela reacordada, para a gente entrar num ponto que envolve modificações práticas no nosso cotidiano. Combinado?